Evangelho segundo João, segundo escreveu João, capítulo 4, versículos 23 e 24. E diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aonde estão os adoradores que o Pai tem procurado? Eu acho que você não entendeu. Aonde estão os adoradores que o Pai tem procurado? Amém. Encontra aqui neste lugar, Senhor, homens e mulheres adoradores que amam o Senhor e amam a sua presença. Nós estamos hoje na quinta profética. Eu quero te lembrar, e na quinta profética Deus tem feito coisas sobrenaturais. Cada quinta que nós estamos aqui, Deus tem agido de uma forma poderosa. E se fosse você, estaria com o coração aberto para ouvir a voz do Senhor, estaria com o coração aberto e com uma expectativa em Deus, não uma expectativa em mim, mas uma expectativa que Deus, o Espírito Santo, vai mover na sua vida de uma forma poderosa e sobrenatural, e que nós vamos sair daqui ativados, com uma mente renovada, renovados pela unção do Espírito Santo. Essa é a quinta profética, e Deus vai fazer algo sobrenatural neste lugar. Aleluia! Aplauda ao Senhor, Ele é digno, glória a Deus. Aleluia. Quando eu comecei a pensar sobre esse texto, que Deus está à procura de verdadeiros adoradores, a primeira coisa que me veio à mente foi: adoração é um estilo de vida. Nós já ouvimos isso várias vezes, mas nós precisamos inculcar, precisamos realmente viver isso, a adoração como estilo de vida. A adoração não se limita a um momento específico de culto, mas sim em uma forma de vida que permeia todos os aspectos da vida do adorador. É uma atitude de reverência e respeito em todos os momentos e situações. Quando nós mencionamos adoração e louvor, nós sempre, principalmente nós que somos da área da música, que nós pensamos em música. Mas as pessoas às vezes pensam que louvor e adoração é somente esse momento que nós temos aqui, onde os músicos, os cantores estão aqui cantando, louvando. Não, esse aqui é uma parte de louvor e adoração. Louvor e adoração é um estilo de vida que nós vivemos no nosso cotidiano. É a forma que nós lidamos com as coisas do nosso dia a dia. É a forma que nós lidamos com as pessoas no nosso dia a dia. E o Senhor nos convida a viver uma vida de adoração, uma adoração como um estilo de vida. Pois tudo que nós fazemos, nós devemos fazer para o Senhor. No nosso trabalho, nós precisamos fazer como se estivéssemos fazendo para o Senhor. E quando nós nos portamos ou fazemos dessa forma, nós agradamos a Deus e estamos adorando e louvando a Deus. Quando nós trabalhamos lá, estamos empenhados em desenvolver um trabalho bem feito, atender o nosso cliente de forma excelente, nós estamos adorando a Deus. Porque isso é uma adoração como estilo de vida. Quando nós servimos alguém, como nós nos deixamos ser usados por Deus para abençoar pessoas que estão passando por necessidade, e isso é uma adoração como estilo de vida. É as nossas atitudes no dia a dia, talvez pequenas atitudes, pequenos gestos, demonstram uma vida de adoração. Outro ponto, adoração e o amor de Deus. A adoração está totalmente ligada ao amor de Deus, pois a expressão desse amor através de palavras, ações e atitudes. É a forma de respondermos a um amor que é o ponto central da nossa fé. A adoração está completamente ligada
ao amor de Deus. Hoje eu só consigo adorar a Deus porque eu fui amado por Ele. Porque Ele me amou e me resgatou do império das trevas e me transportou para o reino do seu Filho amado. Hoje eu sou um filho de Deus. Sabe, na maioria dos meus dias, quando eu acordo na oração que eu faço durante na manhã, eu agradeço a Deus porque Ele me resgatou. Porque eu estava preso nas garras de Satanás. Eu estava preso nesse mundo tenebroso. E o Senhor olhou desde os céus e me viu. Ele me viu, Ele te viu. Ele te amou. E por causa desse amor nós estamos aqui hoje. E é por causa desse amor que nós conseguimos adorar e louvar. Eu agradeço porque eu estava preso e fui liberto. Um caminho, um novo e vivo caminho foi aberto. E por esse novo e vivo caminho eu posso me achegar a Deus, diante dos pés do Pai, ao altar do Senhor. Eu posso me achegar e Ele me chama de meu filho. Meu filho amado. É por causa desse amor, é por causa que Ele me fez seu filho, é por causa que Ele te fez filho e filha de Deus, que nós podemos ter atitudes de adoração e louvor, porque Ele é bom, em tudo que Ele faz Ele é bom, em todo tempo Ele é bom. Então o reconhecimento da bondade de Deus e de tudo que Ele tem feito nas nossas vidas diariamente são atitudes de adoração e louvor. Reconheça a cada dia, ao acordar, quando você abrir os seus olhos, reconheça: eu só abri os meus olhos porque o Senhor é bom. Antes de qualquer outra coisa, antes de qualquer outra palavra, reconheça e diga para Ele: o Senhor é bom, o Senhor me fez abrir os olhos hoje, o Senhor me fez levantar da minha cama, eu posso andar, eu posso respirar, o Senhor é bom. Atitudes de louvor e adoração por causa do amor gracioso, bondoso do Pai por nós. Às vezes nós conseguimos enxergar tantas coisas ruins e há uma dificuldade de enxergar tantas coisas boas que acontecem no nosso dia a dia. Conseguimos ver os defeitos, as coisas ruins que acontecem, e às vezes focamos naquilo. Mas essas coisas nos fazem tirar o olhar do Senhor. Eu tenho certeza que para uma coisa ruim que aconteceu no seu dia hoje, aconteceram mais de 1000 coisas boas. Às vezes nós ficamos chateados: eu fui fechado no trânsito, é uma coisa ruim. Mas nós nos esquecemos de lembrar quantas vezes o Senhor nos livrou. Às vezes acontece demais, aqui na nossa cidade é um trânsito muito calmo, né? É um trânsito muito tranquilo. Eu não sei se você dirige aqui na cidade, mas para quem dirige muito aqui na cidade, misericórdia. Tem uns irmãos motoqueiros aí, motociclista, meu Deus do céu. Meu Deus, converte esses motoqueiros, Pai. Você está indo, o cara passa pela direita, passa um pela direita, um pela esquerda. O Senhor nos livrou e nos livra todos os dias. Tantas coisas boas acontecem. Então coloca os seus olhos nas coisas boas que Deus tem feito acontecer na sua vida. E até mesmo aquilo que você pensa que é uma coisa ruim, no final você verá que aquilo foi uma coisa boa, foi um livramento de Deus, foi a mão de Deus te protegendo. Talvez você teve que parar por algum momento, diminuir o seu passo, diminuir a sua velocidade, mas porque o Senhor estava te guardando de uma coisa pior lá na frente. E louve a Deus, louve a Deus. Eu sei que às vezes, as pessoas me veem e falam assim: não, Claudinho é tão calmo. Eu falo assim: meu Deus do céu, não sou eu mesmo. Estava conversando com Moisés ali agora há pouco, ele falou: não, eu estava num lugar, as pessoas falando lá que você é tão calmo, faz as coisas tão tranquilo. Eu falei assim: oh meu Deus, que glória, que bênção. Mas às vezes, sabe aquele temperamento de explosão? Eu peço muito a Deus que me ajude, porque
para segurar, para não fazer coisas que não deve, não falar coisas que não deve. Mas o Senhor tem cuidado de nós e o seu amor fiel está sobre a sua vida, está sobre nós. O amor dele é o ponto central da nossa fé e da nossa adoração. Nós precisamos a cada dia aprender a construir uma vida de intimidade. Um outro ponto, construir uma vida de intimidade. Eu estou reparando aqui que eles não colocou o cronômetro para mim, não. Tá livre. Tá livre hoje. Ô, glória, vigília. Construir uma vida de intimidade. Precisamos estabelecer uma relação profunda e pessoal com o Espírito Santo. A intimidade vem de conhecimento, não apenas teórico, mas principalmente de experiências práticas no dia a dia. Intimidade. Queridos, o Senhor nos chama para intimidade, para comunhão com Ele. Como assim construir uma vida de intimidade? Se tem como construir uma vida? Sim, tem como construir. Isso não nasce pronto. Às vezes, eu sei que você tem homens e mulheres de Deus que você admira, mas como que esse cara, como que essa pessoa começa a ter ouve a voz de Deus dessa forma? Às vezes eu vejo o profeta Michael Douglas falar do profeta Vitor Hugo, ele fala com a boca tão cheia, tipo assim, porque você fica pensando, como é que esse cara chegou nesse nível? Ele construiu um caminho, ele construiu, sabe, no dia a dia. E como que a gente constrói isso? Como é que a gente constrói essa intimidade? Que não é uma coisa teórica só de ouvir falar, porque ouvir falar de coisas que aconteceram com os outros é muito bom, mas eu quero viver as minhas experiências, eu quero ter a minha intimidade. Ouvir falar daquilo que aconteceu nos avivamentos em outros países, em outras cidades, é muito bom, mas eu quero ver o avivamento aqui na minha cidade, eu quero ver o avivamento aqui na minha igreja, eu quero ver essa cidade incendiada pelo Espírito Santo. Então nós precisamos construir uma vida de intimidade e comunhão, porque essa construção dessa vida de intimidade vai tocar outras pessoas. A nossa vida de intimidade com Deus, ela não vai ficar restrita a nós mesmos. Quando nós vivemos uma vida de intimidade, nós tocamos outras pessoas e outros corações. Você entende isso? Então que nessa noite nós tenhamos a decisão de sair daqui com uma atitude de construir uma vida de intimidade, de conhecer a Deus face a face, de ouvir a voz de Deus quando nós nos retiramos em oração, nos nossos devocionais, de ter nitidez de que é o Senhor que está falando conosco. Nós não podemos nos contentar de ouvir somente histórias que os outros já contaram, que os outros já viveram, que as pessoas já experimentaram, de curas que foram realizadas. Nós precisamos construir a nossa vida de intimidade com Deus e começar a viver uma vida poderosa, movidos pelo poder do Espírito Santo de Deus, porque quanto mais nós nos achegamos com Ele, quanto mais nós estamos perto dEle, quanto mais nós somos íntimos dEle, mais parecidos com Ele nós ficamos. Foi assim com os discípulos. Quando eles caminhavam com Jesus, as pessoas confundiam eles. Quando Jesus foi crucificado, antes de ser crucificado, as pessoas chegaram a Pedro: você é um deles, porque você parece com eles. E quanto mais nós estamos perto de Jesus, mais parecidos com Ele nós vamos ficar. Você entende isso? Que esse seja o nosso desejo diário. Que a cada dia em nós haja uma motivação e um desejo de buscar essa vida de intimidade. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 14, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10, versículo 14, diz assim: eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Quando eu li esse versículo, eu confesso que eu chego a tremer. Algo
mexeu dentro de mim, porque ele diz: eu sou o bom pastor. Eu sou, Jesus dizendo, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Tem uma oração que eu faço, eu peço ao Senhor que eu possa conhecê-lo a cada dia mais, e ser conhecido dele, ele me conhecer. Ele diz: eu conheço as minhas ovelhas, os meus filhinhos, as minhas filhinhas, e deles eu sou conhecido. Até que ponto nós conhecemos a Jesus? Qual é o nosso conhecimento de Deus e do Espírito Santo? O quanto nós somos parecidos com Ele, como as nossas atitudes no dia a dia demonstram que nós somos dele, que nós pertencemos a Ele. Eu peço a Jesus: me deixa te conhecer mais, Senhor. Que esse seja o meu projeto de vida, te conhecer e do Senhor ser conhecido. Eu quero falar de algumas práticas que podem nos ajudar a nos aproximar e nos tornarmos mais íntimos de Deus. E não é nada novo. Você não vai ouvir aqui uma coisa nova, uma revelação nova. Não. São coisas simples que são ensinadas há centenas e milhares de anos, que nós, se nós continuarmos a fazer, a praticar, nós vamos nos aproximar e vamos ouvir a voz de Deus claramente falando conosco. Uma dessas práticas é a vida devocional. E eu vejo que uma das lutas do diabo contra as nossas vidas é nos fazer afastar da vida devocional. Vida de oração, leitura bíblica e meditação. Porque ele sabe que se ele conseguir nos afastar de uma vida devocional, de uma vida de oração, se ele conseguir nos afastar da leitura bíblica, da meditação na palavra, ele vai conseguir vencer facilmente. Porque se nós não nos alimentarmos, não nos alimentarmos da palavra de Deus, não nos alimentarmos de oração, orando, entregando e derramando as nossas vidas na presença de Deus, nós nos tornaremos pessoas fracas. Às vezes tem dias que nós não acordamos animados. Eu não estou com vontade de fazer, eu não estou com vontade de orar agora, eu não estou com vontade de ler a palavra, de ler a Bíblia hoje. Mas tem tanta coisa que a gente faz sem vontade. Quem aqui acorda todo dia com vontade de trabalhar? Ai, que vontade. Você acorda, Maiquinho, nesse frio, imagina? Ai, que vontade de ir lá pegar aquela água gelada, que delícia. Pegar aqueles cachorros cheirosos. Gente, não acorda. Tem dia que dá vontade de ficar quietinho em casa, na cama, deitado. Mas o que você faz? Eu tenho que ir. Está ali minha filha rindo para mim. Ela acorda todo dia, numa vontade de ir para a escola. Ai, que delícia. Ai, que vontade. Acorda animada demais para ir para a escola. Nossa, Deus. Não acorda não, querido. Mas você tem que fazer. Você tem que trabalhar, você tem que estudar. Tem coisa que você não tem vontade, mas você tem que fazer. A oração é a mesma coisa. O dia que você acordar, que você não tiver com vontade, não, faça a si mesmo. Faça a si mesmo, porque um dia você vai começar. Eu não consigo ficar sem orar. Se eu ficar sem orar, eu vou ficar doido. Se eu ficar sem falar com meu pai, sem tirar um momento de secreto, só eu e ele, ouvir ele, eu vou ficar doido.
Que o Senhor nos ajude a ter essa vida devocional e que esse desejo no nosso coração pela uma vida devocional cresça. Porque assim nós vamos impactar esse mundo, nós vamos impactar essa cidade. Aqueles homens que andaram com Jesus, aqueles discípulos, eles ficaram tão parecidos com Jesus, tão cheios da glória de Deus, que quando Jesus morreu, quando Jesus ressuscitou e foi levado aos céus, eles começaram a pregar, a anunciar o Evangelho. E as pessoas diziam: chegaram até nós aqueles que têm transtornado o mundo, colocado o mundo de cabeça para baixo. Porque eles tinham uma vida carregada da presença de Deus. E uma vida carregada da presença de Deus quer dizer uma vida devocional. Ninguém vai ficar carregado da presença de Deus vindo à igreja, vindo ao templo 1 ou 2 vezes na semana. Ninguém vai ficar carregado da presença de Deus vindo aqui, ficando 2 horas de prazo aqui, não. É no nosso dia a dia com Jesus, na nossa caminhada. Aqui nós estamos aqui para sermos ativados, para fazermos lá fora. Nós já ouvimos isso aqui centenas de vezes. Todos os cultos nós ouvimos isso aqui. Nós estamos aqui não é um ponto de parada, aqui é um ponto de partida. Nós estamos aqui sendo ativados para sairmos lá para fora e sermos os mensageiros de Jesus, sermos aqueles que carregam a glória de Deus. Oh, essas práticas nos ajudam e nos levam mais próximos de Deus. Jejum, essa aqui é forte, meu Deus. Jejum é uma prática, querido. Essa prática do jejum, ela nos quebra, né? Literalmente. Meu Deus, você acorda cedo, quer vontade de tomar aquele café. Quem gosta de café preto? Acorda com aquela vontade, oh meu Deus do céu. Então o jejum, ele é para a nossa carne reconhecer a nossa dependência de Deus. Quando nós ficamos sem nos alimentar, ou nos abstemos de alguma coisa que nós gostamos muito, e nós fazemos isso para quem? Para Ele. Quando nós jejuamos, nós mostramos o quanto nós o amamos. Ó Senhor, eu só faço isso porque eu te amo, porque se eu não te amasse, eu não fazia não. É uma coisa mais doida, porque tem gente que faz o jejum intermitente. Quem faz jejum intermitente aqui? Tem alguém? Pratica o jejum intermitente. Eu tenho certeza que o jejum intermitente é muito mais fácil do que jejuar numa causa. Eu vou jejuar aqui porque é uma prática espiritual. É uma coisa de doido. Mas é uma prática que nos quebra e nos aproxima de Deus. Peça ao Senhor para te mostrar de que forma você pode ter uma prática, de uma vida de jejum, de uma forma que nós vamos nos aproximar mais de Deus. Outro ponto: oração em línguas. A Bíblia nos diz, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. A parte A diz o seguinte: o que fala em línguas a si mesmo edifica. O que fala em línguas a si mesmo edifica. Nós somos uma igreja que acreditamos no mover do Espírito Santo. Nós nos movemos nos dons de governo e nos dons espirituais. E a prática do falar em línguas é algo muito importante, querido. A Bíblia nos ensina que quando você ora em outras línguas, você edifica a si mesmo. E a palavra edificar, ela significa fazer crescer. Então você está crescendo, você está se enchendo, você está crescendo.
A Bíblia também ensina que quando você fala em outras línguas e em mistérios, você fala a Deus. A nossa mente natural, ela fica sem entendimento, mas nós somos edificados espiritualmente. Se você ainda não fala em outras línguas, comece a pedir ao Senhor: Senhor, eu quero falar em outras línguas. Eu quero ser cheio, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu quero falar em outras línguas. E de uns tempos para cá, muitas vezes as pessoas mistificaram muito esse falar em línguas. E o falar em línguas não é algo que você tem que estar em um momento especial. Não é um toque que você tem que sentir um toque especial para você falar em outras línguas. Não. É quando nós começamos a falar, muitas vezes é o contrário. Você começa a falar e a partir dali você vai se enchendo, porque você vai se edificando e você vai se fortalecendo, se tornando um cristão, uma pessoa mais forte espiritualmente. Então, no seu dia a dia, enquanto você está lá dirigindo o seu carro, andando na sua moto, na sua bicicleta, que seja, enquanto você está na sua casa, dando uma faxina na casa, vai falando em outras línguas, vai ministrando e vai falando, porque você está falando em mistérios com Deus e edificando a si mesmo. Quebre coisas na sua mente quanto a isso. Se você tem alguma restrição, alguma dúvida, peça ao Senhor que quebre isso dentro de você e comece a se encher, a falar em outras línguas. Seja onde você esteja, você não precisa falar alto. Eu estou lá na fila do banco, imagina, é que hoje quase não tem fila de banco, imagina e vai em banco, né? Mas está na fila de algum lugar lá e começa, não, vai falar baixinho, e vai falando, eu ando falando em línguas aí. Na cidade aí, porque principalmente quando começa a vir pensamentos na sua cabeça, começa a vir pensamentos ruins, sabe, porque o inimigo muitas vezes ele lança setas. E essas setas, esses pensamentos, você fala: meu Deus, de onde que veio isso? Você tá de boa, de repente vem aquele pensamento ruim. Já aconteceu com você? Não, já aconteceu, você está lá de boa. Aí você vê aquele pensamento, você fala: meu Deus, isso é um pensamento do inferno. Começa a orar em outras línguas, a encher, se encher. Deus manda esse pensamento ruim embora, vai orando em línguas. Você vai ver, vai sumir, porque você está se edificando, está se enchendo. São práticas que vão nos levar a crescer. Quanto mais nos aprofundarmos nessas práticas, aumentamos o nosso conhecimento de Deus e dele somos conhecidos. Também somos fortalecidos para as batalhas que enfrentamos na nossa vida. E eu quero chegar num momento agora, num ponto, falar sobre um exemplo no Antigo Testamento, que nos mostra o poder do louvor e adoração e de uma vida dedicada, uma vida devocional. 2 Crônicas, capítulo 17, versículos 6 e 10. O coração dele, isso aqui está falando do rei Josafá. O coração dele se tornou ousado em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os lugares altos e os postes da deusa Azerá, que havia em Judá. Versículo 10. O terror do Senhor veio sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerra contra Josafá. Quando você tiver a oportunidade, leia os capítulos 17, 18, 19 e 20 de 2 Crônicas, que fala sobre a vida de Josafá, o quarto rei de Judá, Josafá, filho de Asa. Josafá, ele assumiu o trono com 35 anos, e desde o início do seu reinado, ele colocou em seu coração e se dispôs a buscar a Deus.
E Josafá, além de buscar a Deus, ele ordenou que fosse ensinado para as pessoas a respeito da lei de Deus. Josafá era um homem de oração, era um homem que tinha uma vida devocional. O versículo começa dizendo: o coração dele se tornou ousado, porque aquele que está cheio do Espírito Santo, ele é ousado. A mulher cheia do Espírito Santo, ela é ousada. O homem cheio do Espírito Santo é ousado. E ele se tornou, o coração dele se tornou ousado, porque ele estava cheio de Deus. E quando eles enfrentaram uma terrível luta, quando os inimigos se levantaram contra eles, contra aquela nação, contra o povo de Judá, eles obtiveram vitória, por causa da vida devocional desse homem, por causa de um homem. Por isso a importância de uma nação ter um homem temente a Deus à sua frente, liderando essa nação. Porque nós temos na Bíblia exemplo de vários reis, inclusive de Judá, reis de Israel e reis de Judá, que não andaram nos caminhos de Deus, e as suas nações sofreram consequências terríveis, foram invadidas pelos inimigos e foram destruídas. Mas esse homem temia a Deus. A vitória em uma luta, ela começa no secreto. A vitória, se você está buscando vitória em determinada área da sua vida, eu quero dizer para você, busque no secreto. Porque às vezes nós costumamos a buscar com a nossa própria força, busque no secreto primeiro. Vai diante de Deus, apresenta para Ele a sua súplica, apresenta para Ele a sua necessidade, a sua queixa, até a sua queixa. Apresente diante de Deus. Eu ouvi algo essa semana passada, muito interessante. Deus não se importa, até mesmo se você chegar nele e reclamar: Senhor, está difícil, está ruim. Deus não vai se importar, Ele é seu pai. Reclama para Ele: Pai, me ajuda, eu não estou conseguindo. O que está acontecendo? Essa porta está fechada, eu não consigo. Senhor, me ajuda. Leva para Ele a sua queixa, a sua necessidade e até mesmo a sua reclamação. Deus não vai se importar com isso, porque Ele é seu pai. Mas o que nós não podemos fazer é falar de Deus para os outros. É o que a língua murmuradora faz. Uma coisa é levar para Ele uma reclamação, outra coisa é a murmuração. Quando murmuramos e falamos de Deus para as pessoas: mas Deus não me abandonou, Deus não, leve para Ele, diante dEle. A sua vitória, a vitória que você está clamando e buscando a Deus, ela começa no secreto. Começa lá no seu quarto de oração, onde só o Senhor e você conhece e sabe. Terminando. E em 2 Crônicas continua dizendo, no capítulo 20, versículos 15 ao 18: Jaziel disse: escutem com atenção todo Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã vocês irão ao encontro deles, eis que eles virão pela ladeira de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Neste encontro vocês não precisarão lutar, tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará. Ó Judá e Jerusalém, não tenham medo, nem se assustem, amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida: não tenha medo. Essa luta não é sua, essa luta é de Deus.
Quando nós estamos no secreto buscando a Deus, nós colocamos diante dele, ele se levanta em nosso favor. E eu libero uma palavra: assim como foi com o rei Josafá, será na sua vida. Assim como foi com o rei Josafá e com o povo de Judá, será com você e com a sua família. Você verá os seus inimigos caírem por terra, porque Deus é poderoso para lutar em seu favor. Ele é poderoso. Rabacharabamanai. Quando nos prostramos para adorar a Deus, ele se levanta para guerrear em nosso favor. Quando Josafá se prostrou e o povo de Judá se prostrou, Deus se levantou e lutou em favor daquele povo. Não vai com a força do seu braço, vai para o seu quarto, para o secreto, na vida de intimidade, de comunhão com Deus, porque ele se levantará e o seu braço forte se levantará em seu favor. Continua em 2 Crônicas, e eu estou chegando ao fim. Sempre quis dizer isso. 2 Crônicas capítulo 20, versículos 22 a 24. No momento em que eles começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir que vieram contra Judá, e foram derrotados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. E quando eles tinham acabado com os moradores de Seir, atacaram e destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram em um lugar alto, de onde se pode olhar para o deserto, procuraram ver a multidão, e eis que somente avistaram cadáveres estendidos no chão. Não havia nenhum sobrevivente. Não havia nenhum sobrevivente. E eles não precisaram levantar as suas espadas. Sabe o que eles fizeram? Eles louvaram a Deus. E quando eles começaram a louvar, aqueles inimigos, eles começaram a lutar um contra os outros. Eles se mataram, todos caíram mortos. E Deus transforma o vale de tribulação em vale de bênçãos e celebração. Quando você lê a história, Josafá ficou preocupado no início: o que eu vou fazer? Nós não temos soldados o suficiente para lutar contra esse povo, nós vamos perecer. Mas ele se lembrou: existe um Deus no céu e eu sirvo a esse Deus. Ele não vai me deixar sozinho, ele vai se levantar em meu favor. Quando eu clamar, eu sei que ele ouvirá, pois o seu braço não está encolhido, mas está estendido para abençoar. Eu sou um filho de Deus, eu não sou um bastardo, eu fui recebido como filho. Aleluia! E aquele povo, eles partiram para saquear, e diz a palavra que eles ficaram 3 dias só para recolher os despojos de guerra. 3 dias eles ficaram recolhendo a riqueza daquele povo que veio contra eles para os destruir. Além de vencerem a batalha, eles saíram ricos daquela batalha. Porque Deus é um Deus exagerado. Quando Ele abençoa, Ele não fica com limitações. Ele derrama a bênção sobre nós, e nós somos tremendamente abençoados.